Cuidado com aquilo que você vê ou aquilo que você escuta. Cuidado com aquilo que você vê ou que você escuta. A gente pode dizer que nos programas de TV que a gente está vendo, não tem nada que prejudique os nossos olhos. Aquela série, irmão, irmão, é só uma série que eu vejo. Aquela série que eu fico vendo lá, irmão, eu sei, eu participo da missa, eu rezo, mas eu gosto daquela série, irmão. E eu pergunto, aquela série tem cenas que podem te levar a pecar? Tem. Irmão, eu gosto tanto de filme, domingo é sagrado, sempre tem um filme para eu ver, e eu gosto daqueles filmes que são filmes de disputa, de violência, eu gosto daquilo, mas eu não me deixo envolver com aquilo, e eu pergunto, naquele filme tem cenas que podem te levar a pecar? Eu convido você que tem uma cruz em mãos, pegar a sua cruz para rezarmos juntos a oração de São Bento, pedindo a proteção de cada um de nós. Vamos fazer essa formação sobre a armadura do cristão, o segundo dia da nossa formação sobre a armadura do cristão, vencendo os pensamentos, os ataques na mente. Por isso a gente pega a nossa cruz e reza. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou as boas-vindas para os que estão aqui presencialmente, para os que nos acompanham por meio das redes sociais. A gente está no segundo encontro de formação. São 6 encontros sobre a armadura do cristão. Aquela oração que está em Efésios 6, que nos ensina a como nos protegermos dos ataques do inimigo. Como eu e você podemos estar protegidos dos ataques do inimigo, estarmos guardados pelo Senhor. E a gente vai começar então falando hoje sobre o segundo ponto. O primeiro ponto que nós falamos na última semana, no domingo passado, foi cingir os rins com o cinturão da verdade. Quem estava aqui, levanta a mão, que participou desse momento. Bom, não tem muitas pessoas, então a gente ouviu falar como a verdade nos liberta. E como cingidos com a verdade nós estamos protegidos. Só que hoje é o segundo passo, e esse segundo passo é muito importante. A gente precisa cingir o cinturão da verdade. Esse é o primeiro passo. E o segundo é colocarmos a couraça da justiça. E a gente precisa entender primeiro o que é uma couraça, não é? Para a gente entender o que a gente vai meditar hoje. Os antigos guerreiros romanos, eles usavam uma roupa que era aqui protegia o peito e as costas. E essa roupa, ela protegia se alguém levasse uma flechada. Se alguém levasse uma flechada, batia nessa proteção, nessa couraça, que protegia o peito e as costas e não acontecia nada. E essa proteção, ela é extremamente importante, por quê? O que tem de mais importante no nosso peito? O coração, exatamente. É o órgão mais importante do nosso corpo, que bate sem parar, dia e noite, e leva o sangue para todo o nosso corpo. E essa imagem corporal é que São Paulo muda para a gente entender o mundo espiritual. A gente deve ter Jesus no nosso coração. E eu queria começar partilhando com vocês uma história que aconteceu ano passado, no ano novo de 2020 para 2021. Tinha uma pequena criança na cidade de Tucumã, lá na Argentina, que estava festejando o ano novo com seus pais, estava participando de um encontro de oração, já era um pouco tarde da noite, e estava lá, e de repente, algo que acontece muito no nosso Brasil, uma bala perdida. E essa bala perdida, olha que impressionante, acertou exatamente no crucifixo que o menino carregava no peito. E esse crucifixo protegeu esse menino, e essa bala perdida bateu no crucifixo, caiu no chão, e ele teve apenas o impacto da cruz que passou no seu peito, mas não teve mais nada. Aqueles que estão em casa podem ver as imagens, são imagens impressionantes, primeiro do crucifixo e depois da bala.
essas imagens mostram como esse crucifixo protegeu, está aí, dá dando para ver, esse é o crucifixo que a gente pode ver, a bala está ao lado, depois a gente vê o crucifixo na mão, olha o crucifixo que estava no peito da criança, e depois a criança nos braços da sua mãe, já sendo protegida e guardada, depois de liberada, ela ficou 2 horas no hospital e pôde ser liberada porque já não tinha acontecido nada. Quando a gente vê o poder da Santa Cruz e como a cruz que deve estar no nosso peito, no caso dessa criança, foi uma cruz exterior. Mas eu e você devemos trazer a cruz no nosso peito para nos proteger. E aí a gente vai entender o que diz que a gente precisa ter a consciência limpa. A nossa mente tem que estar clara e tem que estar longe de pensamentos impuros. E eu queria partilhar também o que aconteceu quando a gente recebeu uma visita, eu já falei sobre ele outras vezes, do missionário católico Zachary King. Ele no passado teve a experiência de cultuar o inimigo, de fazer parte de uma seita que cultua o inimigo de Deus e fazia coisas terríveis. E entre essas coisas terríveis, ele fazia feitiços de morte. Quando a gente pensa o que é isso, é terrível, não é? Terrível, feitiço de morte, a pessoa invoca o inimigo para que outra pessoa morra. E ele, inclusive, se vangloriava de ter tanto poder que ele encontrava uma pessoa e dizia: amanhã você vai morrer. E aí fazia o feitiço e a pessoa morria. Mas uma vez ele fez o feitiço para uma pessoa, só que essa pessoa não aconteceu nada com ela. E aí ele foi perguntar: mas o que aconteceu? Que eu fiz o feitiço e essa pessoa não sofreu nada. Aí quando ele foi descobrir que aquela pessoa era uma pessoa católica que estava em estado de graça, ou seja, que tinha confessado e não tinha cometido pecado mortal. Então aquele feitiço de morte não pegou. Olha a questão da couraça da justiça. Se eu estou protegido pela graça de Deus, se eu estou protegido por Deus vivendo em mim, eu fico protegido contra um feitiço de morte. Isso é um sinal claro de que se eu ando de acordo com a vontade de Deus e os mandamentos de Deus, eu fico protegido por Ele e Ele me guarda. Isso é muito impressionante porque a gente tem que guardar o nosso coração. A gente deve viver uma vida pura e guardar o nosso coração. Ou então, o inimigo vai atingir nas nossas partes vitais. Vocês já me responderam, a parte mais importante do nosso corpo, que está dentro do peito, é o coração. Se o coração para de bater, a vida acabou. E o inimigo quer atingir o nosso coração. Só que, para nós, o coração é a imagem daquele sentimento, não é? Quando a gente fala que gosta de alguém, faz assim, não é? Olha, não sei o quê, manda o coraçãozinho. Mas para a Sagrada Escritura, não. O coração é o lugar onde estão os pensamentos e as decisões. E é lá no coração que nós devemos decidir por Deus e lá que nós devemos escolher a Deus. E o ataque do inimigo é muito insistente. E eu queria falar com vocês do ataque principal que atormenta cada um de nós. E esse ataque principal é o ataque de pensamentos que vem até nós por meio de pensamentos impuros. Pode ser que alguma pessoa adulta esteja já libertada desses pensamentos, mas é uma entre 1000 ou 1 milhão. A maioria luta contra isso todo dia, seja solteiro, seja casado, seja viúvo, seja quem for. A pessoa não está imune, não está protegida completamente contra esses ataques na mente que o inimigo lança sem parar. Ainda mais quando a gente sai daqui de casa, sai da nossa casa, sai na rua e vê outdoor, vê as roupas imodestas que homens e mulheres andam por aí, e a gente sabe que esse ataque vem até nós. E o que fazer para nos proteger? Então hoje nós vamos dar 4 passos importantíssimos para você se proteger dos ataques impuros, para você guardar o seu coração. E guardar o seu coração para que o inimigo não te destrua.
Porque você não pode pensar, irmão, já estou casado há 10 anos, amo muito a minha esposa, amo muito o meu esposo, a gente se dá muito bem, achar que eu estou completamente protegido. Não. Achar, irmão, eu entreguei a minha castidade para Deus, eu entendi que a minha vocação é celibatária, eu já vivo em paz com a minha castidade há 10, 20 anos, estou tranquilo. Não. A gente precisa prestar atenção nos ataques do inimigo e precisa ver onde o inimigo está atacando para lá nós estarmos protegidos. Primeiro lugar, couraça da justiça. Nós devemos proteger o nosso coração. E eu queria contar a história para vocês de 2 santos. 2 santos que pisaram em terras brasileiras. Olha que impressionante. Agora a gente está se alegrando, daqui a pouco, dia 24 de outubro, a gente vai ter a beatificação da primeira beata cearense, lá de Santana do Cariri, a menina benigna, não é? Mas a gente tem vários santos no nosso Brasil. O primeiro que eu queria contar é São Mateus Moreira. Ele vivia no Rio Grande do Norte, estado vizinho ao nosso aqui do Ceará, e ele foi martirizado por ódio à fé. Os protestantes colocaram os índios contra aqueles missionários católicos e ele estava participando da Santa Missa. E na hora da Santa Missa ele era leigo, ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. Eles quiseram destruir a fé dele. E onde foi que eles atacaram? No coração. Eles pegaram a parte das costas de São Mateus Moreira e abriram de uma vez as costas para tirar o coração daquele santo. E tiraram esse coração, e enquanto o coração estava saindo, ele ainda teve forças para dar um grito: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Foi o brado de São Mateus Moreira. Foi o brado de um homem de fé profunda, que queria defender o seu coração. Outro santo que eu quero contar a história para vocês é São Roque Gonzales. São Roque Gonzales viveu no Rio Grande do Sul. Hoje, quem nos acompanha por meio das redes sociais, que é da região de Santo Ângelo, de Ijuí, com certeza já visitou o santuário de Caaró, onde está o nosso santo, São Roque Gonzales, não é essa memória? E ele foi morto também por índios por ódio à fé. E quando ele estava lá, depois de ser morto, colocaram fogo no seu corpo. O seu corpo pegou fogo completamente, mas o seu coração ficou intacto. Depois eles tiraram das cinzas, estava lá o coração tal qual, e eles pegaram o coração e saiu uma voz do coração dizendo: vocês mataram o meu corpo, mas a minha alma está no céu. E esse coração está incorrupto até hoje, está guardado lá na cidade de Assunção do Paraguai. Então assim a gente vai vendo como o ataque do inimigo por meio do ódio da fé é um ataque ao coração. E a gente precisa defender o nosso coração. Cada pensamento que é lançado no seu coração, ele é como se fosse uma semente. Uma semente que é lançada no seu coração. A semente pode crescer e se tornar uma árvore. E é por isso que eu e você devemos ter muito cuidado em guardar o nosso coração. Um pensamento impuro, se ele logo no início é tirado, é como uma semente que é colocada ao chão, eu tiro a semente e jogo fora, tranquilo. Agora, se esse pensamento criou raiz e está lá dentro, preso, para arrancar esse pensamento, pense num esforço. Então a gente deve, em primeiro passo, é esse, guardar o nosso coração. E a gente vai guardar o nosso coração, guardando ele de ficar cuidando de outras coisas, distraindo. Lembra de Davi? Davi estava sem guardar o coração. O rei Davi da Bíblia. O livro de Reis conta que ele estava... Aliás, o livro de Samuel conta que ele estava lá sentado, sem pensar em nada, distraído, e veio o pensamento impuro quando ele viu a Betsabeia tomando banho. Se ele tivesse dito não e guardado o coração, ele tinha se protegido de muitos crimes. Mas ele não tirou a semente do mal do coração dele, que o inimigo tinha lançado. E o que brotou do coração de Davi? Brotou, em primeiro lugar, o adultério. E depois do adultério, brotou um segundo pecado,
que era o do homicídio, da morte. Depois ainda do engano. Enganou todas as pessoas e ainda teve uma quarta consequência terrível. Seu filho acabou morrendo por causa do pecado de Davi. Tudo isso porque ele não guardou o coração. E a gente precisa guardar o nosso coração, esse é o primeiro ponto. E a gente guardando o coração está começando a ficar protegido contra os pensamentos impuros. Irmão, eu não guardei o coração, irmão. O pecado se instalou no meu coração, agora é o meu fim? Não, não é o seu fim. Porque graças ao amor de nosso Deus, nós temos o sacramento da confissão. E por meio do sacramento da confissão, nós temos o perdão do Senhor. E depois de perdoados, nós temos a Santa Eucaristia, que nós recebemos na Santa Missa que comungamos em estado de graça. E ela ajuda a guardar o nosso coração. Então esses dois pontos, confissão e participação da Santa Missa e receber a comunhão em estado de graça, guardam o nosso coração. Esse é o primeiro ponto, bem claro, bem entendido. A gente passa agora para o segundo ponto. Cuidado com aquilo que você vê ou aquilo que você escuta. Cuidado com aquilo que você vê ou que você escuta. Diz o Salmo 100, e depois você vai anotar, depois essa formação vai estar no nosso canal, se quiser voltar para anotar todas as passagens bíblicas. O Salmo 100 diz assim: eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz ao Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Assim diz o Salmo 100. Um salmo que fala de alguém que não vai ter diante dos olhos injustiça ou pecado. A gente pode dizer isso? A gente pode dizer que nos programas de TV que a gente está vendo, não tem nada que prejudique os nossos olhos? Aquela série, irmão, irmão, é só uma série que eu vejo. Aquela série que eu fico vendo lá, irmão, eu sei, eu participo da missa, eu rezo, mas eu gosto daquela série, irmão. E eu pergunto, aquela série tem cenas que podem te levar a pecar? Tem. Irmão, eu gosto tanto de filme, domingo é sagrado, sempre tem um filme para eu ver, e eu gosto daqueles filmes que são filmes de disputa, de violência, eu gosto daquilo, mas eu não me deixo envolver com aquilo, e eu pergunto, naquele filme tem cenas que podem te levar a pecar? Irmão, eu gosto de muitas músicas. E aquela música te faz lembrar algo de pecado que pode te contaminar? E eu falo isso muito claramente porque parece que a gente está imerso numa cultura que quer nos levar a pecar. Por isso, nesse segundo ponto, é hora da gente abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para o que pode acontecer. A irmã Maria Raquel contou nessa semana no Poderoso Texto do Combate um testemunho muito esclarecedor. E a gente vai falar desse testemunho agora. É uma mulher que era casada, mãe de família, que se deixou levar pelo inimigo. Ela rezava o Texto do Combate toda noite e o seu marido, que não dava muito amor a ela, era meio frio, disse para ela: você está rezando demais, parece que vai virar uma freira. Talvez muita gente já até ouviu isso. E o que ela fez? Ao invés de convencer o seu marido para vir rezar junto com ela, ela desistiu de rezar. Desistiu de rezar e começou a se sentir sozinha, porque ela parou de rezar de vez. E ficando sozinha, o que ela procurou? Aplicativos de conversa, para poder começar a conversar. E no início ela queria só conversar um pouquinho, se sentir acolhida, e começou essas conversas, e conversa vai, conversa vem. Da conversa começaram encontros, e dos encontros começaram traições, e em 6 meses ela tinha ficado com 6 homens diferentes. Por quê? Porque ela deixou de rezar e começou a olhar aquele aplicativo que levava a pecar. E aí você me diz: irmão, não tem problema, não é? Então eu tenho aquele grupo de WhatsApp dos meus amigos de faculdade.
E de vez em quando sai lá uma piadinha mais forte, de vez em quando eles colocam uma imagem, algum bota uma figura de alguma mulher daquele jeito. O senhor sabe, irmão, mas eu não me importo não, eu apago logo. E aí eu pergunto para você, você se acha o super-homem? Aquele que vai ser forte até o fim? Olha o que aconteceu com o rei Davi. O respeito humano pode levar vocês a um pecado muito grande. Então, atenção com cuidar dos pensamentos impuros. Primeiro, cuida do seu coração. Segundo ponto, cuidado com o que você vê ou com o que você escuta. Mas há um terceiro ponto. Cuidado com as companhias que te levam a pecar. As más companhias corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. E eu volto para esse testemunho que a gente contou dessa mulher que preferiu não ser identificada por razões claras. As más companhias que ela começou a ter naquele aplicativo, porque esses aplicativos querem levar a pessoa a um compromisso de pecado. Não é só uma conversa qualquer. Essa conversa qualquer vai desembocar num encontro e esse encontro vai desembocar num pecado. A má companhia que essa mulher começou a andar acabou levando a um pecado grave. Tem um ditado que a gente ouve muitas vezes, já ouviram esse? Dize-me com quem andas e eu direi quem és, exatamente. Com quem que você está andando? Essa nossa amiga aqui, nossa guerreira que contou esse testemunho, estava andando com o perigo, conversando naqueles aplicativos e deu no que deu, traição, traição, traição. 6 vezes depois o seu esposo descobriu que ela estava traindo. Ela diz que descobriu só uma pequena parte, foi o suficiente para ele já querer terminar tudo, ficar decepcionado. E aí que ela acordou. E ela disse que há 8 meses voltou a rezar junto com ele. Depois de muita oração, ele a perdoou. E eles estão querendo refazer, estão tentando e se esforçando. E em nome de Jesus vão conseguir refazer esse casamento. Mas a gente não pode chegar até esse ponto, não. A gente tem que abrir os olhos antes, para não deixar acontecer algo tão grave. Então, cuidado com as suas companhias. Se alguém está sendo má companhia para te levar para o pecado, essa companhia, perdão falar claramente, mas é uma companhia enviada pelo inimigo de Deus. Não é enviada por Deus. É uma companhia enviada pelo inimigo de Deus. Nós temos que ter atenção nesse terceiro ponto. Mas há ainda um quarto ponto, que é a gente entregar as nossas emoções a Jesus. Entregar as nossas emoções a Jesus. Diz Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. A gente deve entregar as nossas emoções a Jesus e aquilo que pesa no nosso coração. Porque o que acontece? Quando a gente começa a pensar besteira, eu falava de Davi, e eu falo de cada um de nós. Quando a gente começa a pensar uma besteira, a gente vai deixando a mente ir longe, e depois o inimigo solta um pensamento impuro e faz aquele pensamento bem de leve. Por que você não abre aquele site? Por que você não fala com aquela pessoa? Olha, quando você era mais jovem, aquela sua namorada, aquele seu namorado, lembra como era ele? E começa esse pensamento. E como é que eu posso me guardar disso? Eu só tenho uma saída. E vocês sabem qual é. A saída é sempre a oração. Vocês me ajudaram com outro ditado e eu vou pedir ajuda de novo. Mente parada é o quê? Oficina do inimigo, oficina do diabo. Vocês já sabem.
Mente parada é a oficina do diabo. Se eu estou com a minha mente parada, pensando, como dizem lá no sul, na morte da bezerra, pensando em sei lá o quê, pensando em... Pronto. Aí, se eu deixo a minha mente parada, eu abro oportunidade para os pensamentos impuros virem. Diz que Santa Teresinha, e assim diz as suas biografias, que ela não ficava mais de 3 minutos sem pensar em Jesus. Ah, irmão, mas aí é demais, né? 3 minutos, mas isso é possível, mas pelo menos vamos, se algum pensamento impuro apareceu lá na cabeça, se alguma coisa veio de difícil naquela hora, eu penso na oração. E eu combato com a oração. E assim a couraça da justiça, essa armadura que vai prender o meu coração e vai me proteger. Isso quer dizer, irmão, que eu não posso andar com as pessoas, eu não posso trabalhar, não posso falar com ninguém? Claro que pode. O cristão deve ser luz do mundo, deve ser sal na terra. Mas cada um de nós deve ser no mundo, mas não deve ser do mundo. A gente deve ser luz para as outras pessoas, mas não se deixar corromper. E como é que a gente vai ficar firme? Se eu e você formos homens e mulheres de oração. Se a gente escolher a oração, e a oração for o nosso dia a dia, se a oração for essa graça de encontro com Deus a cada dia, a gente vai ter essa graça de estar protegidos contra os pensamentos impuros. Eu coloquei aqui o Salmo 26, tem alguma passagem aqui que fala sempre ao nosso coração, sempre quando vocês estiverem com pensamentos impuros, abram esse Salmo 26, é um salmo poderoso de oração, e um dos trechos dele diz assim: Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. E aí continua o Salmo dizendo um pedido de oração que nós fazemos a Deus. Então esses 4 pontos, eu garanto que cada um de vocês, que se tiver cuidado com esses 4 pontos, vocês vão ter grande e intensa proteção contra os ataques de pensamentos impuros na sua mente. Guardar o coração, cuidado com aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Cuidado com as suas companhias e depois manter o pensamento em Deus. E eu queria mais uma vez convidar vocês a junto comigo fazer uma oração muito especial. Nós vamos fazer uma oração ao Espírito Santo, pedindo que esses pensamentos impuros fiquem longe da nossa mente. Esses pensamentos impuros se mantenham distantes e o Espírito Santo é aquele que nos dá a graça de proteção para que esses pensamentos impuros fiquem afastados de nós. Por isso, mais uma vez, eu convido você que está em casa, você que está aqui presencial, vamos ficar de pé, nós vamos tomar a nossa cruz e nós vamos rezar essa oração, pedindo essa libertação dos maus pensamentos. Eu vou ficar aqui junto da imagem de São Miguel, porque São Miguel intercede por nós para que esses pensamentos vão embora. Eu vou falando e você, junto com a irmã Terezinha, vai repetindo comigo essa oração, pedindo a proteção do Senhor para os nossos pensamentos. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Penetrai as profundezas da minha alma. Penetrai as profundezas da minha alma. Com o vosso amor e o vosso poder. Com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas. Arrancai as raízes mais profundas. E ocultas da dor e do pecado. E ocultas da dor e do pecado. Que estão enterradas em mim. Que estão enterradas em mim. Lavai no precioso sangue de Jesus. Lavai no precioso sangue de Jesus. E aniquilai definitivamente. E aniquilai definitivamente. Toda ansiedade que trago em mim. Toda ansiedade que trago em mim. Toda amargura, angústia e sofrimento.
toda amargura, angústia e sofrimento, todo desgaste emocional e infelicidade, todo desgaste emocional e infelicidade, toda tristeza, ira e desespero, toda tristeza, ira e desespero, toda inveja, ódio e vingança, toda inveja, ódio e vingança, todo sentimento de culpa e de autoacusação, todo sentimento de culpa e autoacusação, todo desejo de morte e de fuga de mim mesmo, todo desejo de morte e de fuga de mim mesmo, toda opressão do maligno na minha alma, toda opressão do maligno na minha alma, toda opressão no meu corpo, toda opressão no meu corpo, toda opressão na minha mente. toda opressão na minha mente. Vinde, Santo Espírito, Vinde, Santo Espírito, vinde em nome de Jesus. vinde em nome de Jesus. Lavai-me no sangue precioso de Jesus. Lavai-me no sangue precioso de Jesus. Purificai todo o meu ser. Purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração. Quebrai toda a dureza do meu coração. Destruí todas as barreiras de ressentimento, Destruí todas as barreiras de ressentimento, de mágoa, rancor e egoísmo, de mágoa, rancor e egoísmo, da maldade, orgulho e soberba, da maldade, orgulho e soberba, da intolerância, do preconceito da intolerância, do preconceito, e da falta de fé. da falta de fé. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, E no poder de Jesus Cristo ressuscitado. liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito. Fazei-me ressuscitar agora Fazei-me ressuscitar agora para uma vida plena do vosso amor, para uma vida plena do vosso amor, com alegria, paz e plenitude. com alegria, paz e plenitude. Eu creio que estais fazendo isto em mim agora, Eu creio que estás fazendo isso em mim agora. e eu assumo pela fé E eu assumo pela fé a minha libertação, a minha libertação, a minha cura e salvação a minha cura e salvação em Cristo nosso Senhor. em Cristo nosso Senhor. E depois de rezarmos essa oração tão poderosa ao Espírito Santo, nós vamos clamar o poder do nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome. O nome que é poderoso. E nós, erguendo os nossos braços, clamamos o nome de Jesus. Quero adorar. Eu quero bendizer o teu santo nome, Jesus. Você vai rezando e clamando. E nós clamamos, Senhor Jesus, que cada uma destas pessoas que participa deste momento de oração, que participa deste encontro contigo, no poder do teu nome, seja tocada para que nenhum ataque do espírito impuro, do inimigo, toque na nossa mente, que nós tenhamos força para guardar os nossos corações protegidos pelo nome de Jesus. Eu quero adorar, Senhor, eu quero bendizer o teu santo nome. Ministra isso, reza. Quero adorar, quero bendizer Canta com força. o teu santo nome, Jesus. Tá bonito quem está presencial, solta a sua voz. Quero adorar, quero bendizer o teu santo nome, Jesus. E proclama esse nome poderoso, Jesus. Jesus. Invoca esse nome sobre você. O teu santo nome invoco sobre minha família também. E minha família, Jesus. O teu santo nome invoco sobre mim e minha família, Jesus.
Por isso proclama Jesus com força. E Jesus toca cada um. Recebe a graça do Senhor, que derrota esse pensamento com fé. Jesus. Ao teu santo nome se dobre. Ao teu santo nome se dobre reverente todo o joelho no céu e na terra. Porque Ele é o Senhor da sua mente. Ao teu santo nome se dobre reverente todo o joelho no céu. E tomando posse de toda a graça para encerrar com força, Jesus. Invocamos o santo nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Que Ele guarde o nosso coração dos maus pensamentos. E nessa armadura do cristão, a couraça da justiça vai nos proteger com o nome de Jesus. Rezamos essa Ave Maria, encerrando esse momento de oração e pedindo à Mãe de Deus e nossa, que guarde o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.